Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Alunos do terceiro ano, com vocês. Mais uma vez aqui o professor Bellini Júnior, para que juntos possamos estar aprendendo mais um pouco de música, certo? Nessa feita estaremos estudando o último capítulo do nosso semestre. É o capítulo 9 da nossa apostila. Estaremos falando sobre quiálteras. Acompanhe comigo a leitura da nossa apostila na página 43. Capítulo 9. Quiáltera. O que é quiáltera? Quiáltera é uma construção rítmica onde as notas têm valor diferente, maior ou menor do seu valor esperado, ou seja, do seu valor padrão. Vemos aí na nossa apostila alguns exemplos dentro de um retângulo, certo? Nós temos aí a comparação entre a semínima valendo um tempo, que ela é igual a 2 cocheias, e em seguida nós temos aí um padrão de quiálteras, né? Que são 3 cocheias, aparece aí com esse número 3. Mas vamos continuar a leitura porque logo em seguida estarei mostrando exemplos mais detalhados. Como reconhecer uma quiáltera? As quiálteras são indicadas por um número que pode ser escrito sob ou sobre as figuras, envolvido ou não por uma linha curva ou chave. Nos exemplos abaixo, usamos a quiáltera de cocheia, pois era o valor mais comumente usado e que já foi ensinado até aqui. Então vocês podem observar neste retângulo aí abaixo, temos algumas formas que ocorrem as quiálteras, que são essas 3 cocheias, que às vezes elas vêm acompanhada de um arco sobre o número 3, certo? Esse número 3 ele indica que trata-se de quiáltera, tudo bem? Mas vamos entender melhor como ocorrem as quiálteras, como é que a gente toca as quiálteras, como é que a gente conta, como é que a gente contabiliza, como é que a gente encaixa ela dentro de cada tempo. Acompanhe comigo na tela ao lado. Estaremos dividindo as quiálteras em 2 grupos para facilitar o nosso estudo. Então nós veremos aqui as quiálteras nos compassos simples, começando pelas 3 colcheias para um tempo. Vamos imaginar aqui um compasso quaternário, 4x4, que é o compasso mais comum no repertório da nossa música brasileira, do que nós costumamos lidar no dia a dia do nosso estudo. Um compasso 4x4, onde semínima é a figura que é a unidade de tempo, ou seja, ela vale um tempo. A semínima, ela é exatamente proporcional a 2 cocheias, ou 2 cocheias são proporcionais a uma semínima, ou seja, as 2 cocheias juntas somam o valor de um tempo, pois cada uma vale meio tempo. Temos aí na tela a representação fracionária, 1/2, e a representação decimal, né? 0,5, ou seja, representando meio tempo para cada cocheia, somando um tempo, né? A soma das duas. Olha só, então ocorre aqui a quiáltera. A quiáltera, ela é esse padrão, ela é essa escrita, essa notação onde ocorrem essas 3 cocheias, só que essas 3 cocheias juntas irão valer um tempo. Ora, aqui não pode causar, né? Podemos ter um pouco de estranheza em um primeiro momento, quando a gente espera que 3 cocheias juntas formem um tempo e meio. Só que não, aqui ocorre as quiálteras, pessoal. É como se fosse uma espécie de compactação. É como se antes a cocheia que valia meio tempo, agora ela foi compactada. Elas foram tipo apertadas, né? Foram espremidas dentro de um tempo. De forma que cada uma teria o valor equivalente a, vamos dizer assim, numericamente, decimal, em números decimais, seria como se fosse 0,33, né? Se a gente for dividir um tempo para 3, nós teremos uma dízima periódica, né? Mas não se preocupe com essa numeração, é somente para ilustrar mais e mostrar que dentro das quiálteras, quando ocorrer as quiálteras, essas 3 cocheias, as 3 cocheias para serem executadas dentro de um tempo, certo? As cocheias, elas terão um valor menor, né? O valor da cocheia, da quiáltera, vai ser um valor menor do que o valor comum, que é de meio tempo, certo? Então nós temos aí a proporção, vemos nessa tela,
são valores proporcionais à semínima, que é igual a 2 cocheias, que é igual, ou seja, igual o valor total, né? Vale em um tempo, que também é igual às 3 quiálteras, essas 3 cocheias acompanhadas do número 3. Vamos ver mais um exemplo de quiálteras nos compassos simples. Agora vamos falar de 3 semicocheias para meio tempo, como aparece aí. Observem, né? Diferente da que vimos anteriormente, que eram 3 cocheias para um tempo, agora nós temos 3 semicocheias para meio tempo. Temos aí as 3 semicocheias acompanhadas do número 3, podem ou não vir acompanhadas de um arco ou de um cochete, certo, pessoal? Então vamos aqui continuando o nosso raciocínio. Imaginemos um compasso 4x4, compasso quaternário simples, onde a cocheia vai valer quanto? Vai valer meio tempo, certo? Vai valer meio tempo, ou 0,5 para quem preferir a numeração decimal. Olha só, uma cocheia ela é exatamente igual a 2 semicocheias, ou 2 semicocheias juntas têm o mesmo valor de uma cocheia, certo? Ou seja, formam o valor de meio tempo. As 2 cocheias têm o mesmo valor, né, de uma cocheia, certo? Isso significa dizer que cada uma iria valer equivalente a 25 décimos, tudo bem? Então, quando ocorrer as 3 semicocheias e tiver esse númerozinho, quando vocês virem 3 semicocheias e observar que tem um número 3, trata-se de uma quiálteras. E essas 3 semicocheias, ao invés de ocuparem o espaço de meio tempo e mais um quarto, essas 3 semicocheias serão compactadas, serão espremidas, vou utilizar esse termo, dentro de meio tempo, certo? Então observe aí, uma cocheia no compasso 4x4 vale meio tempo, que é igual ao valor de 2 semicocheias, porque cada uma vale equivalente a 0,25, né? Um quarto de tempo cada uma. Só que nas quiálteras, que também irão aparecer as 3 semicocheias, correto? Que nesse momento essas 3 terão valor de meio tempo, exatamente o mesmo valor de uma cocheia, ou seja, como se cada uma tivesse o equivalente a 0,16 ou 16 décimos, tudo bem? Volto a repetir, não se preocupe com esses números, a execução e assimilação desses ritmos dá-se através do treino, da repetição, através do solfejo. Vocês não precisarão ficar pensando nessa numeração. É só uma forma de ilustrar que, nesse momento, o valor menor da semicocheia dentro da quiáltera. Nesse momento, dentro das quiálteras, a semicocheia vai ter um valor menor do que o de costume, certo? Seguindo, mais um exemplo, estarei aqui apresentando, pessoal, apenas os exemplos mais recorrentes do nosso repertório da música brasileira. Então, são os padrões rítmicos de quiálteras que mais ocorrem, para que vocês não tenham problema quando encontrar pela frente. Nesse momento, nós temos aqui 3 semínimas para 2 tempos, certo? O normal de 3 semínimas é somar 3 tempos, né? No compasso 4x4, a mínima vai valer 2 tempos, correto? Que é exatamente proporcional a 2 semínimas, pois cada uma vale 1 tempo. Então, a gente espera sempre que 3 semínimas formem um valor de 3 tempos. Só que aqui, não. Aqui nós temos as 2 semínimas valendo 2 tempos, e quando ocorrer 3 semínimas e aparecer juntamente com elas esse número 3 e esse cochete ou aquele arco, pessoal, trata-se de quiáltera. Nesse momento aqui, pessoal, a semínima, cada uma delas não vai valer 1 tempo. As 3 terão que ser tocadas, executadas, sim, dentro de 2 tempos. Mas cada uma vai valer menos de 1 tempo, ou seja, é como se cada um valesse 0,66. É um pouco mais de meio tempo, mas menos que 1 tempo cada uma, certo? Então aí nós observamos que quando ocorrer as 3 semínimas para 2 tempos,
é como se cada uma valesse 0,66 ou 66 décimos. O certo é que as três somam 2 tempos. Dessa forma, nós observamos um valor menor da semínima da quiáltera, certo? Nos valores normais do compasso 4x4, ela valeria 1 tempo. Só que dentro da quiáltera, ela vai valer menos de 1 tempo cada uma, certo? Algo aí em torno de 0,66 para ser mais exato. Tudo bem, pessoal? Vamos agora falar das quiálteras nos compassos compostos. As quiálteras nos compassos compostos, pessoal, são mais raras de acontecer, mas no entanto acontece. Eu trouxe aqui para vocês a mais corriqueira. Mesmo assim é difícil de encontrar nos ritmos, no repertório que a gente costuma praticar no nosso dia a dia. Trata-se de 2 cocheias para 1 tempo. Nós sabemos que o normal dos compassos compostos, ele ser formado por 3 figuras. No caso, num compasso 6x8, é muito comum, faz parte da estrutura dele, da característica dele, ser formado por 3 cocheias, certo? Então nós vemos aqui no compasso 6x8, vamos imaginar, temos aqui um tempo, uma semínima pontuada, que é subdivisível por 3 cocheias, certo? Um tempo, ou seja, uma semínima pontuada, é exatamente igual a 3 cocheias. Tudo bem? Isso é normal, é natural, dentro dos compassos compostos, certo? As 3 cocheias formam um tempo e cada uma seria como se valesse 0,33 ou 33 décimos, para ser mais exato. Tudo bem? Então é normal, é natural dentro de uma pulsação você tocar 3 notas, fazer 3 figuras, ou seja, 3 cocheias como aparece. Porque o tempo, como nós já falamos bastante nas aulas anteriores, o tempo do compasso composto ele é divisível por 3 partes, em 3 seções. Ele tem divisão ímpar. A pulsação, a batida do metrônomo é dividida em 3 partes. Só que, olha só, pode acontecer de você ter que, ao invés de tocar 3 figuras dentro de um tempo, você ter que dividir esse mesmo tempo, que teria que ter 3, você vai ter que ter só 2. Então, ocorre dessa forma 2 cocheias para dentro de um tempo, onde deveria ter 3. Lembrando que estamos falando de compassos compostos. Então, aparece aí dessa forma as 2 cocheias e esse número 2, né? Essas 2 cocheias estarão valendo um tempo. Podemos até imaginar que é como se fosse dentro de uma música, dentro de um trecho, um compasso composto, é como se ocorresse em um tempo de compasso simples, né? Quem quiser entender dessa forma está valendo. Mas o certo é que quando ocorrer no compasso composto, no exemplo 6x8, aparecer 2 cocheias e tiver esse número 2, trata-se de quiáltera de 2 tempos, certo? Cada uma vai estar valendo a metade, exatamente a metade do tempo. Observamos que nessa forma ocorre aqui o valor maior da quiáltera, certo? Quando nas quiálteras de cocheia, dos compassos compostos, quando ocorrer 2 para um tempo, 2 cocheias para um tempo, significa que elas aumentaram o seu valor do que em relação ao valor original, tudo bem? Valor maior da cocheia da quiáltera. Bom, pessoal, nós acabamos de ver algumas formas de quiálteras, como elas ocorrem, a forma como a gente conta, como a gente contabiliza ela dentro de compassos simples e compostos. Neste momento, estarei mostrando alguns exemplos em algumas canções que ocorrem esse tipo de divisão, que são as quiálteras. Acompanhem comigo na tela. Bem, vamos ver aqui a marcha nupcial. Observamos aqui na escrita que o primeiro compasso inicia-se com uma na cruze e observe, é 4x4, né? Como é uma na cruze, aqui nós iniciamos a música no 4º tempo desse primeiro compasso. Observamos aqui que ocorre várias vezes, ó, as três cocheias para dentro de um tempo. Observamos que aqui temos uma mínima pontuada valendo 3 e nós temos aqui as 3 cocheias acompanhadas do número 3, indicando que trata-se de 3 cocheias para um tempo. Então essa é a marcha nupcial, é um padrão rítmico que certamente vocês já devem ter ouvido, acho que todos já ouviram falar, todos já ouviram a marcha nupcial, música
tocada em casamentos, certo? Então eu estarei mostrando aqui para vocês, para que quando vocês ouvirem ritmos dessa forma, vocês já reconheçam e façam a relação. Ou seja, que altera de 3 cocheias para um tempo. Vamos ouvir aqui um pouquinho da marcha nupcial, só o início. Bem, então aqui acabamos de ouvir e perceber como fica a execução, como fica a rítmica dessas 3 cocheias para um tempo, das quiálteras de 3 cocheias para um tempo. É um tipo de padrão rítmico que ocorre com muita frequência. Agora nós estaremos vendo um outro tipo de quiáltera. Trouxe aqui para vocês a canção Primavera, do Tim Maia, apenas a primeira parte dela. Acredito que alguns conheçam, certo? E ela é construída basicamente, a primeira parte, né? A primeira parte da primeira estrofe dela é basicamente construída, olha só, observem aqui, temos aqui esse compasso, né? Vemos aqui 2 quiálteras, ou seja, 2 grupos de 3. O compasso é 4x4, então 4 tempos, correto? Só que aqui nós temos 3 quiálteras para o primeiro e o segundo tempo e outras 3 quiálteras para o terceiro e o quarto tempo. E nesse início da música, basicamente a melodia é construída com esse ritmo, com as quiálteras. Então ouça bem e tente memorizar, assimilar como fica a rítmica, a execução. O áudio aqui que eu trouxe para você está acompanhado de um metrônomo para facilitar mais a percepção da pulsação, certo? Então vamos ouvir um pequeno trecho de Primavera de Tim Maia. Seguindo com mais um exemplo aqui, vamos ver agora, pessoal, 3 semicocheias para meio tempo. 3 semicocheias para meio tempo. Foi difícil de encontrar alguma música no repertório, num repertório que seja do nosso conhecimento, que seja semelhante, né? E foi difícil. Então eu fiz uma composição que utiliza, né? Observe aqui nesse compasso que nós temos, é um compasso também quaternário, e nós vemos aqui os tempos estão separados. Então aqui no primeiro tempo nós temos uma cocheia valendo meio tempo e as quiálteras, as 3 semicocheias valendo meio tempo, certo? Então aqui foi feito uma miscelânea misturado, e nesse último compasso vocês vão ver que ele está todo preenchido pelas 3 semicocheias para meio tempo, ou seja, para quiálteras de 3 semicocheias para meio tempo. Então vamos ouvir. Dessa forma, se nós temos que executar 3 notas dentro de meio tempo, para dentro de um tempo, é claro que vai caber o dobro, né? 6. Se a gente fala que em meio tempo cabe 3, falando de quiálteras, para dentro de um tempo completo vai ser 6 notas, certo? No decorrer do estudo nós estaremos treinando, estaremos exercitando, mas ouçam e revejam esse vídeo, voltem várias vezes, quantas vezes for necessário, para você perceber qual foi a diferença de
3 semínimas para 2 tempos, ou seja, aqui a altera de 3 semínimas para 2 tempos, de 3 cocheias para 1 tempo e de 3 semicocheias para meio tempo. Tudo bem? Vamos agora ver um exemplo de que altera nos compassos compostos, que são aquela que falei anteriormente, 2 cocheias para 1 tempo. Acompanhe na tela. Como eu havia dito para vocês, as quiálteras de compassos compostos, elas são um tanto quanto raras de ocorrer. Mas eu trouxe aqui para vocês essa canção, um pequeno trecho de A Thousand Years. E nós observamos aqui que no penúltimo compasso nós temos 2 cocheias para dentro de cada tempo. Trata-se de uma canção em compasso 6/8. Uma canção compasso 6/8 quer dizer que compasso composto. O normal, o comum é ter 3 figuras dentro de um tempo. Mas aqui observem que nesse penúltimo compasso aqui ocorre, nós temos aqui 2 pares de cocheias, estão acompanhados do cochete, do número, representando que trata-se de quiálteras, Então aqui é como se fosse, como eu havia falado antes, podemos imaginar como se fosse as quiálteras transformaram nesse compasso os tempos compostos em tempos simples, porque subdividiram em 2 partes, certo? Então, temos aqui o penúltimo compasso desse trecho, vamos ouvir e perceber a rítmica dessas 2 cocheias para dentro de cada tempo, no compasso onde deveriam ter 3 cocheias para dentro de cada tempo. Então, observe com atenção. Bom, nesse exato momento vou colocar mais um exemplo, agora uma espécie de miscelânea, uma mistura de vários tipos de quiálteras, certo? Todos executados ao mesmo tempo, para que você também possa observar com bastante atenção e tente perceber qual é a diferença, qual é a duração de cada grupo de quiálteras dentro da pulsação, se serão maiores ou se serão menores. Então, acompanhe novamente. Três semínimas para 2 tempos. Três cocheias para 1 tempo. E terminamos aqui o nosso exemplo com as quiálteras de semicocheia, de 3 semicocheias para meio tempo. Tudo bem, pessoal? Continuando na nossa apostila, como são classificadas e nomeadas as quiálteras? A classificação: 1. Aumentativas, quando aumenta o número de notas. Então nós podemos observar exatamente como ocorreu nos exemplos. 3 cocheias para um tempo, nós vemos aí na apostila, dentro desse retângulo nós temos as quiálteras aumentativas, onde uma semínima ela vale 1 tempo, as 2 cocheias terão o mesmo valor dessa semínima e nós temos aí as 3 quiálteras, as 3 cocheias, onde deveria haver apenas 2 cocheias, certo? Então nós temos aí o sinal de igual, fazendo aí a proporção, a comparação, e nós observamos que nas quiálteras ocorrem mais figuras do que o normal, do que o comum, do que o padrão. Por isso, são chamadas de quiálteras aumentativas. Seguindo na nossa apostila, número 2, na página 44, nós temos a classificação das quiálteras diminutivas. Quando elas são diminutivas, pessoal? Quando diminui o número de notas. Então, semelhante ao exemplo que acabamos de ver, que ocorre normalmente nos compassos compostos, onde
Uma semínima pontuada vale um tempo, que é proporcional a 3 cocheias, também valendo um tempo. Só que quando ocorrer as 2 cocheias acompanhadas desse número 2, trata-se de quiálteras diminutivas, ou seja, dentro dos compassos compostos, nos tempos compostos, o normal seriam ter 3 cocheias, mas ocorrem as quiálteras de 2, ou seja, quiálteras diminutivas, certo? Então, ocorreram menos figura do que o padrão, do que o que deveria. Na sequência, nós temos aí as quiálteras regulares. Como reconhecer as quiálteras regulares? Quando os valores das notas são iguais. Então, pessoal, nós podemos, a partir desses modelos de quiálteras que nós vimos e já foi exemplificado até aqui, podemos ter diversas variações, certo? Desde que respeitemos a proporção. Nós sempre podemos substituir, por exemplo, uma semínima por 2 cocheias ou por 4 semicocheias, certo? Então, nós temos aí as quiálteras regulares quando os valores das notas são iguais. Então, nós vemos aí, olha só, as 3 semínimas para 2 tempos. Vamos imaginar aí que trata-se de um tempo de compasso simples. Logo em seguida, nós temos 2 semínimas, certo? 2 semínimas para um tempo. Vamos imaginar aí que trata-se de um tempo de um compasso composto, onde é normal aparecer 3 figuras. Então, poderiam, ao invés de ser 3 semínimas, foi colocado apenas 2. Né? Nós temos aí na sequência, olha só, pode aparecer mais do que 3 figuras, certo? Para dentro de um tempo, pessoal. No caso aí, nós temos 6 figuras para dentro. Pode ser para dentro de um tempo, certo? Que observe que são todas compostas por figuras iguais. Nós temos 9 fusas aí formando também um grupo de quiálteras, né? Então observamos ali as 3 semínimas, 3 figuras iguais, 2 semínimas, as 6 cocheias ou as 9 fusas, tudo bem? Essas são as chamadas quiálteras regulares, ou seja, quando os valores das notas são iguais. Número 4. Irregulares. As quiálteras são irregulares quando os valores das notas são desiguais. Então, nós podemos ver aí no exemplo dentro do retângulo, nós temos aí, ao invés de 3 cocheias, foi colocada uma semínima e uma cocheia. Plenamente possível, perfeitamente possível acontecer. No outro exemplo, logo à frente, nós, ao invés de termos aí 5 semicocheias, certo? A ideia dessas quiálteras era que fosse 5 semicocheias no lugar onde deveriam ter 4 semicocheias, mas foi colocada 5. Então, ao invés de eu colocar 5 semicocheias, né, o autor preferiu substituir as duas primeiras semicocheias por uma cocheia, sempre respeitando a proporção. É plenamente possível de acontecer, certo? Então, ao invés de ser 5 semicocheias, utilizou uma cocheia substituindo o que seria as 2 primeiras e deixou as 3 semicocheias completando. Tudo bem, pessoal? Mais adiante. Quanto aos nomes, olha só, pessoal, os nomes das quiálteras são baseadas na quantidade de notas, na quantidade de figuras, correto? Ou seja, observe na apostila. Quando ocorrer nas quiálteras apenas 2 notas, nós chamaremos de duínas. Quando acontecer 3 notas, serão tercinas. Quando ocorrer 4 notas, receberão o nome de quartinas. Não é quartinhas, pessoal. Corrijam aí. Eliseu vai fazer uma intervenção, não é quartinhas, e sim quartinas. Quando forem 5, serão quintinas, 6, sextinas, 7 notas, septinas. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, meio que fazendo um resumo. As nossas quiálteras, elas podem ser aumentativas e também podem ser diminutivas, certo? Aumentativas quando elas têm mais figuras do que o normal, diminutivas quando tem menos figura do que o esperado, do que o padrão. Elas são regulares quando os grupos de quiálteras são formadas por figuras iguais e irregulares quando são formadas por figuras diferentes, certo?
Essas mesmas quiálteras que podem ser aumentativas ou diminutivas, que podem ser regulares ou irregulares, elas também podem ser chamadas, conforme a quantidade de figuras, de duínas, tercinas, quartinas, quintinas, sextinas, septinas e por aí vai, certo? Tudo bem? Então, para guardar, quiáltera é uma construção rítmica onde as notas têm valor diferente, maior ou menor, do seu valor esperado ou do valor padrão. São indicadas por um número que pode ser escrito sob ou sobre as notas. Vamos agora aos nossos exercícios, pessoal. Galera, página 45, nossas atividades. Exercício número 1, vocês irão dividir os compassos. Nós temos letra A, B e C. Observe que ocorrem algumas quiálteras, né? Pessoal, temos ali na letra A em compasso 3x4, letra B compasso 4x4 e letra C compasso 2x4. E nós observamos que existem algumas quiálteras de 3 cocheias para um tempo, certo, pessoal? Então, considerando esse valor, o valor de um tempo para essas 3 cocheias, passem a barra e façam a divisão correta dos compassos, tudo bem? No exercício número 2, vocês irão bater as sequências rítmicas com a mão. Lembrar-se que até aqui você bateu 1 e 2 notas por pulsação. Agora você vai bater 3 notas iguais por pulsação. Continuar contando em voz alta, mantendo a pulsação firme e constante. Neste exercício, pessoal, você estará contando os tempos com a voz, estará realizando o exercício batendo palmas, certo? Então, conta os tempos, os pulsos com a voz e marca os tempos com as mãos. Vou fazer pauta por pauta. Nós temos aí 8 trechos, certo? Então, vou fazer de um por um e vocês me acompanhem. Nós estaremos contando 1, 2, 3, 4 e vamos fazer os ritmos, certo, pessoal? Aí, compasso quaternário em todos os trechos, tudo bem? Então, os 4 primeiros compassos lá da primeira pauta, né, que está indicada pelo número 1. Vai ficar assim, ó, acompanhe na apostila. Eu vou fazer uma contagem de 4 e a gente começa, tá bom? Então, será assim, 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Certo, pessoal? Essa foi a número 1, tudo bem? Então vamos fazer a pauta número 2 agora, tudo bem? Vou fazer uma contagem de 4 e a gente começa. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Certo? Então vamos fazendo aí para você treinar bastante a execução das 3 quiálteras para um tempo. Vamos fazer agora o número 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bom, pessoal, agora você faça aí na sua casa, treine bastante a pauta número 4, 5, 6, 7 e 8. Tudo bem? Faço aí várias vezes até você assimilar bastante, assimilar bem como fica a execução das 3 cocheias para um tempo, quiálteras de 3 cocheias para um tempo. Pessoal, exercício número 3 da página 46. Você vai ouvir melodias que contêm quiálteras, envolver o número que corresponde ao tempo onde cada quiáltera é tocada. Então vocês podem observar aí na apostila de vocês, também na tela, que no exercício número 3 nós temos aí letra A, letra B e letra C. Dentro de cada letra dessa nós temos os números
1, 2, 3, 4, que estão sendo repetidos 5 vezes. Desculpe, 1, 2, 3, 4, 5, são 6 vezes. Certo, pessoal? 6 vezes. Olha só, eu estarei tocando apenas a letra A e a letra B, tudo bem? E eu estarei fazendo apenas 4 sequências dessa, ou seja, eu vou tocar uma melodia de 4 compassos apenas. Cada número desse representa um tempo dos compassos que eu estarei tocando, certo? Então eu estarei fazendo somente letra A e letra B e serão somente 4 compassos. Tudo bem? Vocês podem cancelar os demais números, as demais sequências, porque serão uma melodia de apenas 4 compassos. Tudo bem? Então ouçam. 1, 2, 3, 4. Essa foi a letra A do exercício número 3. Ouçam bastante aí para observar em quais tempos eu executei as quiálteras. Vamos agora para a letra B. Também apenas 4 compassos. Vou fazer a contagem e vou tocar. 1, 2, 3, 4. No exercício número 4, você vai fazer as contas e dar o resultado com apenas uma pausa. Considerar que estamos falando de compasso 4x4 aí, certo, pessoal? Número 4, fazer as contas e dar o resultado com apenas uma pausa. Considerar compasso 4x4. Pode usar pausas pontuadas, tudo bem? Na questão número 5, vocês têm aí palavras cruzadas, certo? Façam aí, né? Estudem bastante, busquem revisitar os conteúdos que foram estudados, trabalhados até agora. Isso vai ser importante para você estar colocando em dia o seu conhecimento. Questão número 6. Escrever a figura que falta conforme a fórmula de compasso. Então observem aí, você tem da letra A letra I. Você tem várias fórmulas de compasso e alguns compassos aí estão incompletos. Então você tem que completar com alguma figura, certo? Para que fique corretamente preenchido cada trechinho aí da questão número 6. Pessoal, na questão 7, vocês observam aí na letra A, você tem duas sequências rítmicas. Eu vou estar tocando uma melodia, certo? Apesar de que aí no exercício está apenas com uma nota, são sequências rítmicas apenas com uma mesma nota, eu estarei tocando alguma melodia. Só que essa melodia que eu estarei tocando, ela é feita sobre a sequência de notas, a sequência de figuras musicais de um desses dois trechos aí da letra A, por exemplo, ou da melodia 1 ou da número 2, certo? Então eu vou tocar uma melodia que ela tem o mesmo ritmo de uma dessas melodias, ou a 1 ou a número 2. Ouça e marque na sua apostila qual que foi. Então lá vai, letra A do exercício número 7. 1, 2, 3. Essa melodia que eu acabei de tocar está construída sobre a sequência rítmica de uma dessas duas melodias da letra A. Qual foi? Melodia 1 ou melodia 2? Marque aí na sua apostila. Agora, a letra B, certo? Estarei mais uma vez tocando uma melodia que está utilizando a sequência rítmica ou da número 1, da melodia 1 ou da número 2. Ouça e anote na sua apostila. Como aqui o compasso é binário, vamos contar apenas 2 tempos. Valendo? 1, 2.
foi a que eu toquei? Qual foi a sequência rítmica? Essa melodia utilizou qual sequência rítmica? Da melodia 1 ou da melodia número 2? Perceba bem, volte quantas vezes for necessário e marque na sua apostila. Agora, pessoal, no exercício número 8, você vai escrever a sequência rítmica que você ouvir. Sempre contar a pulsação, tudo bem? Ouça, mas esteja sempre atento à pulsação. No exercício número 8, na apostila de vocês, vocês têm letra A, letra B e letra C, certo? Estarei tocando aqui a letra A. Vamos lá? Letra A, exercício número 8. 1, 2, 3, 4. Essa foi a referência da letra A do exercício número 8. Vamos agora, letra B do exercício número 8. Também em compasso quaternário, 4x4, vou fazer a contagem e vou tocar. 1, 2, 3, 4. Ouçam bastante, sempre prestando atenção no pulso, no metrônomo, para reconhecer as durações das figuras. Agora, letra C do exercício número 8. 1, 2, 3, 4. Bom, é isso, pessoal. Então estudem bastante, tá? Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Nós poderemos estar também tirando as dúvidas nas aulas que estamos fazendo de maneira remota, online. Tudo bem? Estude bastante, faça os exercícios da apostila, tá certo? E fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal!